Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E o nosso convidado de hoje, eu vou já te antecipar. Se você estiver fazendo uma caminhada, se você estiver lavando uma louça, fazendo um exercício na academia, ou eventualmente uma viagem, no seu carro e ouvindo o nosso podcast Desobediência Produtiva, eu sugiro que você anote algumas coisas num segundo momento. E se você estiver nos acompanhando no YouTube, de repente você possa voltar um pouquinho o seu vídeo e acompanhar mais uma vez o que a gente vai debater com ele hoje, porque eu considero o nosso convidado de hoje uma pessoa muito influente, principalmente relacionada ao que está acontecendo hoje na sociedade. Ele entende muito de finanças, é um cara que usou a inteligência há um tempo atrás para se reinventar e hoje provou que essa reinvenção faz tanto sentido que nosso convidado faz parte de um grupo grande que está relacionado a finanças e que tem a XP por trás. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Bruno Perini, que é uma figura que eu já entrevistei no Desobediência Produtiva, mas foi num formato online. E como a gente tem trazido uma galera muito barra pesada aqui com conteúdo sensacional, eu acho que esse momento no presencial eu quis dar uma oportunidade para mim de olhar olho no Perini, para a gente se conectar com mais verdade. Então, sejam bem-vindos a esse episódio com o Bruno Perini. Cara, que legal ter você aqui, Bruno. Que agradeço, prazer, Ivan. Irmão. Eu tô meio confuso esse negócio da pandemia, né, cara? Se é assim, não é? Legal. Bom, mas eu agradeço novamente o convite e espero poder agregar a audiência do seu podcast, cara. Poxa, Bruno, você é um cara que tem uma base militar, né? Você foi do Exército. Sim. E tem uma formação, pelo que eu já percebi e das entrevistas que fizemos, muito sólida. Você gosta muito de história, você consegue fazer associações entre o que acontece na história e esse momento contemporâneo que a gente vive. Você tem um entendimento profundo sobre finanças, inclusive o seu curso é um sucesso para as pessoas que procuram uma educação financeira um pouco mais aprofundada, querem entender. E você também está bombando em podcast. Né? Você está gravando um podcast comigo, eu sou um comunicador, né? Talvez tenha muito mais experiência de comunicação com você, só que você consegue encostar o dedo nas coisas e as coisas que você encosta o dedo, você tem um know-how por trás e faz um mapeamento das métricas e sabe como usar as ferramentas disponíveis hoje no mercado de uma maneira que as coisas na sua mão, elas florescem, elas... Discutível essa parte, né? Eu vou deixar falando, né? Eu sou leonino, pô, então pode elogiar, Ivan. Então assim, seu podcast bateu primeiro assim, com a sua mulher, foi os incrível sócios, isso. bateu primeiro de podcast no Brasil, Spotify, isso é um feito incrível. Então eu queria já jogar essa bomba para você. O que existe por trás dessa mente aí que, aonde encosta, as coisas se transformam em ouro, cara? Olha, eu vou começar essa parte de encostar e virar em ouro, é o famoso toque de Midas, né? Que é uma história mitológica. Isso parece ser bom, mas na história era ruim. Porque Midas, ele era um rei numa região que hoje seria a atual Turquia, era da Frígia. Ele encontrou um mendigo, na verdade trouxeram até ele. Quando ele olhou aquele mendigo, ele reconheceu a figura do pai adotivo do deus da festa e do vinho, do Dionísio, né, para os romanos, ou Baco. E ele falou, não, vou tomar conta então desse camarada, tomou conta dele. E aí o deus, agradecido com essa conduta que ele teve com o pai dele, falou, não, então eu vou te dar um desejo, pode pedir qualquer coisa. E como Midas era muito ganancioso, ele falou, tudo que eu toco eu quero que vire ouro. E depois disso ele tocou em talheres, tocou em pratos, em copos, tudo foi virando ouro, mas quando ele foi beber um líquido, ele viu que ao tocar na boca dele virava ouro derretido, ele não conseguia mais comer. Tocou na própria filha, a filha virou uma estátua de ouro, ele viu que era uma maldição. Mas o Deus, com pena dele, removeu a maldição, né? Bastou que ele lavasse as coisas nas águas de um rio que passava por ali, rio Pactolo, e tudo voltou ao normal. Então o toque de Midas é muito relativo, e eu não diria que tudo que eu toco vira ouro, porque, por exemplo, o podcast, eu já peguei todo o know-how do meu sócio, o Thiago, que já tinha um dos maiores podcasts do Brasil, Thiago dentro Nigro. de negócios, exatamente, Sim. Thiago Nigro. Dentro de negócios, era o primeiro há muito tempo, e desde que ele tinha virado primeiro, nunca tinha sido passado. E quando ele me chamou assim, falou, cara, cria um podcast. E ele falou, e seu podcast vai ser o segundo maior de negócios. Na hora que ele falou isso, eu pensei, que exagero, né? Tanta gente boa por aí fazendo podcast. Você só vai perder pro meu. Ele falou isso. Tanta gente boa fazendo podcast, ele abriu o ranking de negócios assim, eu vi teu nome tava lá, tava o Caio Carneiro, tinha um monte de pessoas fazendo podcast há mais tempo, com conteúdo muito bom, gente que eu ouvia, eu falei, cara, aí é briga de cachorro grande, né? Ele falou, não, mas faz, a gente tem um know-how aqui,
essa parte de métricas, por exemplo, e teu conteúdo é muito bom, o negócio vai ficar bom. E acabou que a gente conseguiu passar ele durante um tempo. É impressionante, cara. Ele falou que você surpreendeu o próprio Thiago Negro, né? Sim, sim. Ultrapassou. Mas ele já sabia que a gente ia muito bem, ele falou, cara, o seu conteúdo é muito bom, mas a gente tem know-how disso dentro do grupo. Porque se for pegar hoje os 3 podcasts de negócios do ranking do Spotify, os 3 primeiros, é o Thiago, sou eu, junto com a minha esposa, nos sócios, e o Joel. Então, a primeira resposta seria até um pensamento de um economista que eu gosto muito, um austríaco, chamado Friedrich von Hayek, que ele falava que uma cabeça, por mais inteligente que seja, ela nunca vai ter todas as respostas, porque as respostas elas estão compartilhadas pela sociedade, né? O conhecimento está disperso. Então, quando eu entrei no grupo, e hoje nós temos 150 pessoas lá, trabalhando com a gente, fora empresas que de vez em quando prestam serviço, né, tem um pessoal PJ, mas na empresa em si são 150 pessoas. Então, olha o tanto de conhecimento que eu tenho embaixo de mim hoje para poder me assessorar. Eles têm muito mais respostas do que o Bruno Perini, naquele primeiro podcast que a gente fez, que foi ano passado, tinha, porque minha equipe naquela época era formada de 5 pessoas. E agora tem 30 vezes mais. Então, de podcast em si, de métrica, cara, eu não sei quase nada. Mas você está num ecossistema que faz um mapeamento e consegue digerir essas informações para você. Exatamente, exatamente. O pessoal chega e fala, olha, faz assim, faz assado, os cortes do podcast é essa temática, temos que ter tantos cortes por episódio. Perfeito. Então já tem uma certa ciência, vamos colocar aqui, mais uma arte do que ciência, né, por trás que me ajudou muito. É super interessante quando a gente nota que, pô, você compartilhou todo esse mérito com a equipe, né? Porém, para você chegar a ter uma equipe como a que você tem hoje, você teve que construir a sua jornada, né? Na unha. Eu acho que, eventualmente, no primeiro momento, teve que ser sozinho, né? Foi. Estudo, abaixando a cabeça, assim, cara, tem uma ideia, porque esses dias eu recebi uma provocação da professora Luciana Galvão que diz o seguinte: a vontade é o estado mental que, colocado em prática, se manifesta por meio da constância e da persistência. Então, assim, vontade mental, né? Aquele pensamento, né? Que na prática, no plano físico, é a constância e a persistência. Então, eu acredito que você teve que, no início, ter muita vontade para fazer tudo que você fez, muita persistência e constância, para você colocar em prática, ou se colocar numa posição de destaque, para que, eventualmente, no segundo momento, chegasse assim, vem cá, vem participar desse ecossistema. Como é que foi esse primeiro passo? Porque essa história vencedora, de quem começou do zero, ela inspira. E mais do que inspirar, ela dá direcionamentos de gatilhos que a gente pode absorver com esse aprendizado da sua jornada, né? Então eu queria que você me falasse um pouquinho dessa dificuldade inicial e dessas dúvidas que pintaram no caminho. Olha, eu não sei quem falou isso, mas eu achei brilhante quando eu ouvi que as coisas acontecem 2 vezes, primeiro na nossa cabeça e depois no mundo real. E a primeira vez que eu pensei em utilizar a internet para criar um negócio foi em 2008. Eu estava na rodoviária de Campinas, eu estava viajando para encontrar uma namoradinha da época e estava demorando para o ônibus chegar, eu fui para uma livraria, porque eu sempre gostei de ler. E aí tinha um livro ali que era o Trabalhe 4 Horas por Semana, do Timothy Ferriss. E eu peguei assim, né, Trabalhe 4 Horas por Semana, eu falei, caramba... É o famoso Tim Ferriss, né? Isso, ele mesmo. Peguei assim, esse cara motivou um monte de gente a começar negócios pelo mundo usando a internet. Eu peguei e olhei o subtítulo, né? E falava, fique rico, faça o que gosta e mora onde quiser. Eu falei, meu Deus, né? Olha o que esse livro tá falando que dá pra fazer. Aí eu li o currículo dele ali, do autor, e o cara foi campeão de tango na Argentina, era campeão de kickboxer chinês, falava não sei quantos idiomas. Eu falei, meu Deus, como é que esse cara conseguiu fazer isso? E eu fui lendo um pouco naquela meia hora que eu tinha, acabei comprando o livro, devorei o livro, e o que eu vi é que ele usava uma alavancagem cambial muito inteligente, o poder da internet de escala, e no final o que ele conseguia? Ele tinha um negócio onde ele ganhava uns $40 mil por mês, né, o que era muita coisa, só que ele ganhava em dólar, ele remunerava em rúpias, porque os trabalhadores eram todos terceirizados na Índia, e ele vivia em pesos na Argentina naquela época. E ele começou a ter tanto tempo livre que ele decidiu aprender tango. Aí em 6 meses ganhou um campeonato de tango na Argentina. Aí foi para a China lutar. E ele descobriu que se ele empurrasse os concorrentes do palco 3 vezes, ele ganhava a luta. Então ele foi campeão sem estilo nenhum de kickboxer, de kung fu, não sei o que ele fazia direito. Mas ele foi acumulando uma série de títulos por ter muito tempo para isso. E esse tempo veio de ter criado um negócio que funcionava sem a presença dele. Quando eu li aquilo, eu mal usava a internet direito, assim, né?
só para rede social, mas eu pensei, um dia, eu não sei como, eu não sei o que, mas na minha cabeça foi a primeira vez, eu vou usar a internet para construir um negócio. Eu não sabia o que seria. O primeiro negócio que a gente construiu na internet foi a minha esposa que criou para mim, que foi um site que existe até hoje, que é o Você Mais Rico, para falar de educação financeira. Ela chegou assim e falou, vamos fazer alguma coisa, né? Eu falei, vamos criar um site. Como é que a gente faz isso? Compramos um curso. E eu não tinha tempo para ver. Ela falou, então deixa que eu faço. Ela era universitária na época, tinha um pouco mais de tempo do que eu. Criou o site do zero. Ficou bem tosco, né? Logicamente, a gente não tinha experiência com aquilo. Mas foi um início. E aquele início, o interessante foi que o preço que a gente pagou no curso, era uns R$300 na época, ele voltou em coisa de 2 semanas. E eu falei, nossa, muito bacana, né? Porque o pessoal entrava no site, era pouca gente entrando, mas tinha publicidade. Inclusive, o curso, eu escrevi um artigo falando como aquele curso me fez criar aquele site, e no final tinha um link para comprar o curso. Então, algumas vendas do próprio curso que eu usei já pagaram o custo do site. Eu falei, esse negócio é bom, porque agora ele me gera um pouquinho de dinheiro, mas que não depende de mim. Aí depois desse site, a gente teve a ideia de criar um para ela, em outro nicho, falando sobre lifestyle, que foi o Você Mais Fitness. E, na minha opinião, aquilo ia ser um negócio que ia gerar uns R$1.000, R$2.000 por mês para contribuir com os investimentos que a gente fazia todo mês. Eu comecei a investir com 17 anos e nunca mais parei. Eu queria até 1 milhão, eu queria ter até os 30 anos 1 milhão. E estava indo. Só que no meio desse caminho, a minha esposa, ela me mostrou mais potencial na internet do que eu enxergava na época, porque ela começou a usar a rede social. Perfeito. E no começo eu falava, larga isso, é perda de tempo, vai escrever pro site. Só que eu estava fazendo um negócio muito errado quando eu dava essa opinião para ela. Porque a gente não sabia na época, mas a minha esposa é disléxica. Então ela tem muita dificuldade para escrever. Ela demora muito mais para escrever, tem que revisar 1000 vezes o texto para não ter erro, né? E mesmo assim passa alguma coisa, eu tinha que revisar novamente. E ela é muito simpática, é muito carismática. Então eu estava tirando ela de rede social. Ela estava no Snapchat, já tinha 500 pessoas assistindo, para colocar ela para escrever para um site onde ela tinha muito mais dificuldade e onde também tinha umas 500 pessoas acessando por dia, só que no site tinha 3 comentários por dia, na rede social tinha 50 pessoas rindo, chorando com ela. Então, na hora que ela me mostrou os números, eu estava igual, a gente não ganhava R$1 com aquilo ainda. Mas na hora que ela me mostrou os números, eu imaginei na hora 500 pessoas na minha frente. 500 pessoas é coisa pra caramba. Muito. É que hoje as pessoas perderam a noção, porque estão há muito tempo em casa ou nunca viram 500 pessoas antes, mas tem cara que tem 1000 seguidores, acho que é pouco. E os seguidores é, sei lá, o tamanho disso, né? Eu servi em quartéis que você viu um monte de gente parada na frente e não eram 500 pessoas. E eu fiz uma conta também. 500 pessoas comprando algo de R$2.000 dá 1 milhão. Então, se a gente conseguir vendas desse pessoal, né, que eles comprem alguma coisa nossa, talvez essa única iniciativa da minha esposa já torne tudo que a gente fez até agora, em termos de poupança, de abstenção do consumo, de investimento, praticamente irrelevante, digamos assim, se a gente conseguisse replicar aquilo. Sim. E você, na verdade, descobriu que você estava pedindo para que ela jogasse na zaga, sendo que ela tinha características de ataque. Né? Cabeceava bem, chutava a falta bem, você queria que ela jogasse na zaga ali. Na zaga ela tem uma extrema dificuldade, porque não sabia defender, sabia atacar. E esse mapeamento, usando como base esse mapeamento que você fez da Malu, você acredita que hoje, com a expertise que você tem no digital, tem muita gente justamente fazendo isso? Jogando de atacante, sendo que tem que ser zagueiro, jogando de lateral, sendo que tem que ser meio campo. E se sim, como fazer hoje, Bruno, para descobrir em qual posição, de fato, você se destaca, cara? Olha, eu acho que o como descobrir é complicado. Você tem que tentar fazer um monte de coisas diferentes, porque não era óbvio pra mim o caminho que a Malu ia seguir. Ela me mostrou. Ela que descobriu. Ela direcionou, né? Exatamente. E aí, o meu único mérito, e eu falo que essa é uma das características que eu mais gosto na minha personalidade, é que eu mudo de ideia rápido quando eu vejo que estou errado. Eu não me apego a um posicionamento. Se você mostrar pra mim, Bruno, sua opinião tá errada por conta disso, disso e disso. Eu olho e vejo, caramba, faz sentido. Acabou. Ah, mas você falou isso ontem, mas tava errado. Agora eu já reconheci, eu estou errado. Isso é muito bom pro investidor, né? Você não fica apegado às perdas, por exemplo. Mudou de ideia, sai e vai pra outra coisa. Então o mérito foi dela. Agora, como descobrir, eu acho que é tentar explorar o máximo de caminhos diferentes durante um tempo. E quando você vê que é bom em alguma coisa, investir mais tempo naquilo. Hoje, você fez essa analogia que eu achei muito inteligente, né? Eu fazia outra. Eu falava que eu pegava um cavalo puro sangue, que era a minha esposa, e queria colocar carga em cima dela, né? Perfeito. E ninguém faz isso. Cavalo puro sangue é pra correr uma corrida, né? Claro. Você deixa o cara leve pra fazer isso. Então, foi muito mérito dela.
Agora, a grande dificuldade da gente encontrar, de fato, o que a gente deve fazer com o nosso tempo, é que hoje você tem muita opção para fazer. E quanto mais opções você tem, né, pior fica para É escolher. mais complexo de decidir, né? Tem até a chamada paralisia da decisão, né? Isso acontece muito com o pessoal que vai começar a investir. O cara fala, quero começar a investir. Aí começa a seguir educador financeiro na internet, abre uma conta corretora, abre uma conta, sei lá, na XP. Ele chega lá, ele vai ter 500 opções de fundo. Aí vai olhar a renda fixa, tem 100 opções de renda fixa. Ah, vou comprar uma ação. Tem 500 empresas, ainda tem as internacionais. Então, no final, o cara tem milhares de opções na frente dele, ele simplesmente não escolhe. E hoje a mesma coisa está acontecendo na internet, porque a internet é um mercado tremendamente livre, né? Você pode falar do que você quiser lá dentro. Então, como você pode falar de tudo, às vezes você quer falar de tudo e não fala de nada. Você não vira um cara que é referência em alguma área. Porque eu posso falar de diferentes assuntos, mas se você fala o nome Bruno Perini e o pessoal me conhece, na hora eles pensam, finanças. Finanças. Entendeu? Quando fala Ivan Moré, comunicação. Sim. Né? Lembra da tua carreira como jornalista. Perfeito. Então você tem que focar em alguma coisa para tentar se tornar referência. E quando eu digo referência, não é a maior referência do Brasil. É referência para as pessoas que estão te acompanhando. Ótimo. Porque na época eu não pensei, nossa, Malu tá seguindo esse caminho, vou seguir também e vou virar um dos maiores educadores financeiros do Brasil. Não. Na hora que ela fez isso, eu só pensei, 500 pessoas pagando 2.000. Era isso que eu queria. Certo. Né? E é mais fácil ter 500 pessoas pagando 2.000 se você tiver 5.000 pessoas, 50.000, 500.000, mas o objetivo era pequeno. Perfeito. Você falou sobre essa liberdade que a internet proporciona hoje, e a gente nota que talvez a maior dificuldade de quem esteja nos ouvindo aqui no Desobediência Produtiva, eu gostaria de fazer um apelo para você. Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que precisa receber esses insights, essas provocações, porque aqui o nosso objetivo é gerar valor para você que está acompanhando o podcast, para que esse conteúdo seja compartilhado e que você mande a sua sugestão pelo @desobediência produtiva, @ivamoré. Printe esse episódio, porque quanto mais pessoas a gente conseguir atingir por esse conteúdo, maior é a corrente de desobediência produtiva que a gente consegue estabelecer, porque isso é um tipo de educação, E né? acho que é o mínimo até, Ivan. Por que não compartilhar com os 10.000 mais próximos? Pô? Não é nem com muita gente, não. Ou bate na porta do vizinho com o celular na mão. Tem um minuto para a palavra do Ivan? Aí mostra ali, não, o podcast. De uma maneira... Será que é pedir demais? É pedir demais. Não acho. Bate no vizinho e fala assim, você já ouviu Desobediência Produtiva? Esse episódio com o Bruno Perini tá maravilhoso. Eu acho que o grande desafio hoje, Bruno, é as pessoas fazerem de fato uma curadoria de conteúdo que vale a pena ser consumido no que diz respeito à educação do indivíduo. Seja pessoal, profissional, uma educação social do indivíduo, levando em conta que hoje nós somos invadidos por uma quantidade enorme de informação. E aí eu gostaria de trazer uma citação, inclusive, do Vargas Llosa, que eu não sei se eu fiz no ano passado contigo, mas eu vou trazer. Ele diz no livro A Civilização do Espetáculo que nós vivemos um momento de contracultura, né? Que hoje todo o que ele chama de esse lixo promovido pela cultura da bisbilhotice, da superficialidade, o que ele também chama de frivolidade, que é a cultura do digital, das redes sociais. Então, as pessoas hoje que estão conectadas com o último namorado da Anitta ou a última fofoca relacionada ao Neymar, elas se sentem cultas porque elas estão sabendo o que está rodando, né? Então, isso é o assunto em pauta. E hoje, os produtores de conteúdo foram substituídos pelos verdadeiros produtores de conteúdo que transformavam a sociedade. Os músicos, os artistas, os escultores, os pensadores, que perderam espaço, que foram atropelados por essa cultura do digital. Então, assim, do seu ponto de vista, o que é mais difícil hoje? Fazer curadoria de conteúdo ou ter uma mentalidade que fala assim, eu preciso me educar e não ser consumido por esse lixo, essa infoxicação em excesso? Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente disso, sabia? Uhum. Porque, por exemplo, se a gente for voltar a eras anteriores a essa explosão de conteúdo digital, as pessoas tinham conteúdo vindo da televisão. Você trabalhou em televisão. E na televisão você faz o conteúdo pensando sempre na média das pessoas, certo? Perfeito. Então você não faz um conteúdo assim, vou fazer um conteúdo de um programa sobre filosofia e botar no horário nobre. Você vai perder, cara. Claro. A média das pessoas quer ver novela. Popular. Então, exatamente. Então esse programa nunca poderia existir. Nunca poderia. Agora que o digital ele consegue existir na hora que ele quiser. Então, tem até um título de um livro do Walter Longo, né? Que ele fala que nós vivemos agora o fim da Idade Média
Porque tudo era baseado nas médias. Isso aqui é para a média das pessoas, né? Ah, essa grade de programação, desenho infantil. Não, é nesse horário porque as crianças estão vendo nessa hora. Acabou a Idade Média agora. Ele fala que a Idade Média não acabou em 1453, quando caiu Constantinopla, né? Ele fala que acabou agora porque veio o digital. Nós entramos na Idade Mídia, onde o conteúdo é altamente customizável para as pessoas. Então pense em um artista, um escultor, por exemplo. Se esse cara não estivesse próximo daqueles que detinham esse poder de comunicação gigantesco com as massas, o trabalho dele nunca apareceria. Quem tinha lugar nessas horas era a Anitta, que é muito grande, é o Lua Santana. O pequeno não tinha espaço até se tornar grande. E quem decidia quem era grande era um jogo onde o grande fica cada vez maior e o pequeno nunca aparece, né? Perfeito. Meio que um efeito de Mateus, que lá na Bíblia, né? Quem tem mais será dado, a quem não tem, até o pouco que tem de será tirado. Porque o cara era pequeno durante tanto tempo que ele desistia. Hoje, o grande, ele consegue ainda aparecer na mídia, ele consegue aparecer em redes sociais, só que o pequeno ele pode crescer do nada em rede social e conquistar o espaço dele sem que ele nunca precise aparecer naquela velha mídia de antigamente. Então eu vejo essa liberdade como uma baita oportunidade para esse pessoal que está começando. E lógico que, como você tem muito conteúdo, você Esse tem o é o desafio bônus, né? de consumir. Achei maravilhoso que você trouxe o bônus. E esse bônus ele é evidente, né? Tudo Sim. tem bônus e ônus. Tudo Sim, na vida, sim. né? Inclusive as coisas, como você, o toque de Midas, o bônus é virar ouro, mas como é que você vai beber ouro? Exatamente, E exatamente. o ônus talvez acho que você vai complementar agora. E agora, para as pessoas, você tem muito mais conteúdo a ser consumido. E tem muita Claro. besteira na internet. Claro. Porque besteira dá muito view, pô. De vez em quando eu faço uns comentários mais sarcásticos no Instagram, é quando explode, né? Entendi. Quando eu falo de, sei lá, investir em CDB, né? Tem 3 compartilhamentos. Quando eu faço uma piada, né, falando da minha vida com a minha esposa, tem 300. Perfeito. Mas esse é o ponto, né? O Sêneca tem uma frase onde ele fala que nenhum homem sábio se revolta contra a natureza. E a gente sabe que a natureza do homem é procurar entretenimento, aquilo que ele gosta mais, né? Nem todo mundo gosta de estudar. Ir em direção do prazer, né? Exatamente, a gente gosta dessa parte. Então, quem faz conteúdo relacionado a entretenimento sempre será maior do que quem faz conteúdo relacionado à educação, por exemplo. Só que o ponto é que, como agora esse cara que faz conteúdo de educação, ele consegue iniciar o negócio dele com investimento praticamente zero, ele tem muito mais chance de permanecer no negócio de educação. Porque antigamente ele começava, não ganhava dinheiro e ele desistia. Então hoje está muito mais fácil as pessoas buscarem educação na ponta, com quem elas querem aprender. Porque antes elas entravam numa faculdade para ter um professor que nem conheciam. Hoje elas sabem, não, eu quero aquele professor ali, e vão atrás do cara, conseguem achar. Quem quer aprender comunicação hoje, pode aprender diretamente contigo. Perfeito. E há um tempo atrás não tinha. Você tem que fazer uma faculdade de jornalismo, a gente tem um exemplo aqui. Exatamente. A Giovana trabalha comigo, né? A Giovana tá aqui. A Giovana virou case, ela tá vivendo um período, inclusive, de transformação, do ponto de vista, não só a Giovana, existem várias outras Giovanas. Pô, esses dias nós fomos numa reunião e falamos, num bate-papo, para um cara que estava sentado do outro lado da mesa, que foi professor universitário por muito tempo, e eu falei, ela tá pensando em largar a faculdade. Ele falou, não faça isso. E aí quando você vai perguntar se ela aprende hoje, não ela, qualquer Giovana no lugar, ela aprenderia mais aqui, estando comigo ou na faculdade? Muito mais aqui. Né? Por quê? Porque você aprende na ponta, no final. Porque analisei o histórico dessa pessoa, sei o que eu quero aprender aqui na prática. E isso funciona. E a internet promoveu esse encurtamento. Já apostando, né, com foco nesse tema que nós entramos, eu queria que você me falasse como é que você se transformou numa das maiores referências de educação financeira no Brasil. O seu curso ele é disputado à tapa. Qual que é o segredo por trás disso? É o background histórico que você conseguiu fazer, histórico que eu digo de muito conteúdo, de muito estudo, e que você consegue, por meio de adaptações metafóricas, fazer analogias que façam sentido, e isso faz com que o seu conteúdo fique robusto. Olha, se eu for procurar motivos para isso, né, a gente tem uma visão analítica melhor do que sintética. Né? Eu quero dizer o quê? Agora que eu já estou com um curso muito bom, é fácil eu pegar isso, relativamente mais fácil, e tentar destrinchar para achar os motivos. Só que lá atrás, quando eu estava começando, se eu falasse os motivos que eu acho que iriam me diferenciar dos outros, todo mundo falaria, besteira. Na verdade, quando eu fui começar, o pessoal falou que o mercado estava saturado, porque já tinha o Thiago Nigro, a Natália Arcuri e o Gustavo Cerbasi. 3, né? Hoje, se eu bato o carro em uma árvore, cai educador financeiro, assim. Tem um monte de gente surgindo, pessoas incríveis. E que também continuam prosperando. E conquistaram o lugar deles. E tem muito cara que é pequeno, que a gente não vai ouvir falar, mas o cara hoje já ganha muito mais com isso do que ganhava em um emprego, e tem muito mais liberdade. Mas eu acho que o que me diferenciou
falando com os meus alunos, foi principalmente o fato de que as pessoas elas saíam do curso e tinham gostado muito do que aprendiam lá. Tanto que elas faziam muita propaganda gratuita disso para outras pessoas. Indicação. Indicação. Foi o que aconteceu. E isso não foi planejado. O planejado inicial era, eu sempre falei isso pra minha esposa, eu quero que os meus alunos saiam daqui tão gratos a ponto de, sei lá, encontrar com ele na rua e falar: tudo bom, Bruno? Esse aqui é o meu filho de 5 meses, chama Bruno. Em sua homenagem. Eu queria isso. Legal. Acho que não aconteceu, né? Mas eu queria isso. Quase lá. Então, eu dava muita atenção para aquelas pessoas. Até porque eu entendi o seguinte: eu sou pequeno, eu tenho concorrentes muito grandes. E a internet é um mercado onde o vencedor pode levar tudo, né? Os grandes tendem a ser muito maiores do que os pequenos. Porque você pode consumir conteúdo de quem você quiser, na hora que você quiser hoje em dia. Então eu pensei, o que eu posso ter de diferencial no meu produto? Eu pensava, eu duvido que os meus concorrentes vão passar 8 horas por dia respondendo dúvidas dos alunos. Então passava 8 horas por dia respondendo dúvidas dos alunos. 8 horas por dia? Por dia. E naquela época a empresa era eu e minha esposa. Eu cheguei a fazer acupuntura na mão, assim. Porque ficava, né? Dava tendinite por conta de esforço repetitivo. E isso talvez ninguém saiba. E as pessoas não, elas achavam, inclusive, né? Depois de um tempo, quando era pequenininho, ninguém tinha dúvida que era eu. Quando chegou na época da turma 8, 9, o pessoal pensava que eu tinha contratado alguém para se passar por mim, né? E aí elas iam me testar. Perguntava no Facebook, depois ia no Instagram. Eu falava, eu vi que você perguntou no Facebook. Nossa, é você mesmo. E era. Entrega. Exatamente, era muita entrega. Então, por conta dessa grande entrega, né, quando você dá alguma coisa para as pessoas de bom, elas querem retribuir. E essa retribuição acabou fazendo com que o curso ficasse muito famoso. E só através de boca a boca, porque eu só comecei a investir nessa parte de post patrocinado esse ano. Então, até esse ano, eu nunca tinha feito nada disso. E nesse ano eu lancei a turma 13, 14 e 15. Então, foram 12 turmas apenas com tráfego orgânico. Somente com os alunos falando para outras pessoas que o conteúdo era muito bom. E isso é muito poderoso, porque se a gente for pensar, Ivan, na evolução dos meios de atingir a massa, né, através de publicidade, a gente vê que tem muita coisa que começa dando certo, quando é um macete que ninguém conhece. Perfeito. Aí depois aquilo vai se massificando, muita gente usando, e para de dar certo. Então você pega, por exemplo, imagina o cara que botou o primeiro outdoor em uma cidade, né? Se não tem outdoor nenhum, vira uma atração turística, o pessoal tira foto, né? Agora, a hora que enche de outdoor, o cara fica meio cego para aquilo. Perfeito. Igual em site, o cara botou o primeiro banner num site, ele aparece. De repente, se tem muito, você fica cego. Tem até um termo para isso, é a cegueira de banner. Você mostra um artigo pro cara, o cara lê o artigo todo, você pergunta no final, qual era o anúncio que tinha no meio? Ele nem sabe. O pessoal pula no Instagram aqueles posts patrocinados, não curte, né? Se ele vê que é patrocinado, ele já pula, ele nem curte. Então, dá certo? Dá, mas se todo mundo usa, começa a não dar certo. Telefone. Quando surgiu o telefone, o pessoal vinha ansioso falando telefone. E criaram o telemarketing. No começo o pessoal atendia. Hoje tem identificador de chamada. Ninguém mais quer atender. Claro. E-mail. Eu lembro quando a internet chegou no Brasil, a minha mãe ansiosa para responder os e-mails dela. Hoje você recebe 30 e-mails por dia. Você não quer nem ver o e-mail. Você começa a trocar de e-mail quando tem muita gente mandando e-mail numa caixa para uma outra. Agora, o que sempre deu certo ao longo dessa caminhada e que provavelmente vai continuar dando certo no futuro? É a indicação sincera de um amigo chegando para você. Ivan, fiz um curso com o Bruno Perini. Cara, você tem que fazer esse curso. É o teu amigo, não é uma pessoa que você não conhece tentando te vender alguma coisa que vai ganhar uma comissão. É o teu amigo que não vai ganhar nada por isso, te dando uma indicação sincera, porque de fato ele gostou muito do produto. Ele já quebrou umas 5, 6 objeções de cara que eventualmente pudesse aparecer. Não, e o cara talvez nem faça o meu curso agora, mas aquilo fica na cabeça dele. Pô, se eu for fazer um curso um dia, Bruno Perini. Às vezes outra pessoa pergunta pra ele, ele fala, olha, eu não fiz, mas me falaram muito bem do Bruno Perini. Isso acontece no meu Instagram, sabe quando o pessoal envia o direct errado? Sim. Né? Aí de vez em quando aparece assim, faz o curso desse cara, fulana fez, não foi a pessoa que fez, e adorou. Aí eu vou lá e agradeço, poxa, muito obrigado, né? Cara, e esse é o poder do marketing de indicação. Estamos de volta com o nosso momento criptomoeda Wibix, aqui no Desobediência Produtiva, e ele, o nosso especialista em criptomoeda, especialista em Wibix, está de volta com a gente, o Cássio Rosas. Cássio, vamos lá, eu tenho uma dúvida aqui, que eu ouvi uma palavra recentemente, que é blockchain. Tentei entender mais sobre blockchain, mas eu te confesso que eu achei um pouquinho complicado. O blockchain, na verdade, me corrija se eu estiver errado. Manda ver. Ele é um lastreamento de tudo que você produz no digital, ou seja, não pode ser mudado, isso significa ter segurança em relação a uma criptomoeda? Ivan, é isso e mais um pouco. Para a gente fazer uma analogia, imagine o livro Razão que tem hoje
nos departamentos contábeis, contabilidade das empresas, onde você tem que registrar tudo ali do que acontece e aquilo é lavrado porque é histórico do que aconteceu. Imagina isso digitalmente, dividido em blocos no mundo inteiro, uma série de livros razões, só que para uma coisa sair do ponto A para ir ao ponto B, eu tenho que saber que o ponto A existe, o que está saindo de lá, validar isso em milhares de pontos de transações, para quando chegar no ponto B saber que o que saiu do ponto A chegou no ponto B e veio do ponto A. Isso tem essa segurança toda, tem toda essa qualidade e qualificação de transações para validar que aquilo é aquilo, e nada disso é imutável e nunca mais some. Uau! Nunca mais some. Então o blockchain, ele traz um nível de segurança hoje para informação até hoje em sistemas nunca vistos. Estima-se que para quebrar a segurança de um blockchain, ou seja, eu alterar um bloco, né, do que está escrito ali, eu precisaria de 51% ou mais do poder computacional no mundo. Uau, é muito Não, difícil. é praticamente Impossível. impossível hoje. Qual que é o próximo passo para acontecer algo nesse sentido? Porém, é claro que o blockchain também vai evoluir com isso. Seria a computação quântica. Quando eu vou para a computação quântica, que ainda é muito embrionário, né, o Google tem um projeto muito bom em cima disso, mas ainda ele consegue deixar uma máquina ligada por 3 minutos, porque tem uma série de problemas a serem resolvidos ainda. Mas estima-se que com computação quântica, quando ela se desenvolver, vai chegar num nível, tem uma unidade de medida, não vou me lembrar o nome agora, que é específico, que aquilo é possível quebrar, não é que é garantido quebrar a segurança do blockchain. Então, quando a gente fala de informação dentro de um blockchain, entenda que, apesar da gente estar falando do nosso momento criptomoeda aqui, blockchain ele é uma tecnologia que serve para qualquer segmento. Não à toa que no mundo todo os mais diversos segmentos estão olhando para isso. Então imagina que eu posso ter, dentro de uma cadeia produtiva, desde lá da lavoura até o produto chegar na gôndola, todo o lastro e rastreamento de que aquilo saiu da lavoura X, que foi o Zezinho que produziu, que teve a qualidade tal, que passou pela logística tal, que foi manuseado por Y e que está aqui na gôndola pelo valor X. Isso significa que, por exemplo, se eu tomar uma água que garante que ela é das Ilhas Maldivas, o blockchain me garante Isso isso. vai garantir, não vai ser só propaganda ou você vai ficar com aquela impressão que aquilo não é dali. Então, essa tecnologia ela traz um nível de segurança que a gente não viu hoje. Só que o que é muito maluco e legal do blockchain? Isso é público e isso é imutável. Então não é uma coisa, a gente está falando de uma caixa de Pandora que é fechada. Não, qualquer um pode consultar uma transação. E, ao mesmo tempo, ninguém é identificável, porque tudo são hashes, ou seja, números grandes, bem grandes, que identificam as transações e pessoas. Você não tem um nome lá, você não tem um e-mail, você não tem uma classificação, mas você consegue rastrear tudo. Um exemplo rápido e prático para falar sobre isso. Quando a gente teve o caso da invasão dos celulares aqui no governo brasileiro e tal, só se chegou aos criminosos, em especial os hackers, porque foi feita transação ou pagamento em Bitcoin. Uau! Então, quando você faz isso, você fala assim, tá bom, mas como é que os caras descobriram a hash dos caras? Porque vai lá na justiça, consegue uma liminar, um pedido, fala, ô fulano, você tem que liberar sua carteira para acessar para a gente ver. Através daquela hash, você entra no blockchain que é público, rastreia todo o movimento e através daquilo você chega na pessoa. Então, a sensação que as pessoas têm de que, pô, esse mundo é underground, é inseguro. Não, é o contrário. Ele traz, na verdade, transparência, ele traz segurança, né, para tudo isso. E associando só isso ao Wibix, a Wibix está desenhada hoje na plataforma dentro de 3 blockchains. Então a gente tem uma blockchain da IBM, que chama Hyperledger, a gente tem a blockchain da Ethereum, que é aonde a gente vai fazer o link com a blockchain pública, e a gente tem uma blockchain proprietária, que chama Blockchain Handler, que é, na verdade, o coração de todo o sistema. Então, isso é muito legal que as pessoas saibam que a nossa wallet, a nossa carteira digital, onde as Wibix ficam armazenadas, ela tem um nível de segurança muito alto, né? Porque é uma preocupação muito grande nossa em tratar isso como dinheiro que de fato é. E a gente está trabalhando, daí esse aqui é meio que um spoiler, e acho que vale muito a pena a gente falar Legal. sobre isso, que tem alguns estudos, a gente tem um convênio de pesquisa e desenvolvimento com o ITA, né, que é o Instituto Tecnológico Aeroespacial, e eles validam muitas hipóteses para os nossos meninos ali de tecnologia fazerem toda a aplicação. Nesse momento, a gente está validando uma hipótese que é chamada de biometria comportamental. O que é isso, Cássio? Biometria comportamental. Imagina que eu poderia pegar meu celular, quando isso estiver implantado, te dar com a minha senha, só que a biometria comportamental vai identificar que não é o Cássio que está digitando, porque ele vai saber a velocidade que o Cássio digita, a pressão que o Cássio põe na tela do computador, a altura que o celular está quando o Cássio está sentado ou está de pé, Uau! o tremor que tem na mão
E isso vai dizer assim, falar, que legal, Cássio, a sua senha está correta, mas parece que não é você que está digitando, Claro. né? Então a gente É nesse nível que se vai, chega hoje. exatamente, vai para níveis como esse, entendeu? Então é uma coisa Uau. muito, muito legal. Assim. Isso dá total segurança para quem hoje tem medo se eventualmente eu investir numa criptomoeda, será que eu vou perder esse dinheiro, esse dinheiro vai sumir, esse dinheiro vai desaparecer? Esse risco é o Não. mais afastado Ivan, possível. você sabe que é muito maluco, é muito legal você ter falado sobre isso. O meio mais comum hoje das pessoas perderem suas moedas, sejam elas quais forem, é quando ela pede as senhas de acesso da sua carteira digital. No nosso caso, é claro, a gente está falando de uma empresa onde ele vai ter formas de recuperar. Mas imagina que você colocou isso numa carteira externa. E é possível, né? Porque o token é compatível, uma vez que ele está dentro dessa blockchain. Se você perder a sua combinação de letras ali, e assim, hoje estima-se que tem entre 20% e 30% de bitcoins, por exemplo, perdidos porque as pessoas ou morreram e não deixou senha com ninguém, ou perderam a sua senha. Poxa. Então, assim, elas existem ainda, mas você não tem mais acesso. Ou seja, é uma moeda Ela ainda morta. está segura lá, é morta. Ela vai para o limbo, literalmente. Está lá no limbo. Milhões e milhões de dólares. Ou seja, é um aqui. nível de segurança que, pelo próprio nível de segurança, ele está fadado a desaparecer, Exato. a ficar lá guardado e ninguém usar. Mas fora por conta... isso, Ivan, assim, imagina que, fazendo uma analogia com a economia real, o banco hoje, você fala, pô, mas banco é um sistema inseguro? Não, muito pelo contrário. Os sistemas dos bancos têm níveis e mais níveis de camadas de segurança, processos. Mas qual que é o elo mais fraco? O usuário. O usuário cai ainda hoje quando ele recebe um link, pô, digite aqui sua senha, a gente precisa das suas letras e tal. E o cara digita e quando vê, entraram na conta, fizeram empréstimo, usaram limite, cartão e etc. Né? Aqui no universo cripto tem uma equivalência. Né? Então o usuário ele sempre tem que ter a premissa de cuidar dos básicos dele, né, para manter as suas senhas, né, ativar todas as camadas de segurança. Então, por exemplo, hoje na Wibix eu tenho a senha padrão, que é quando você cria a sua conta, mas a partir do momento que você vai fazer qualquer transação, a gente exige que o duplo fator seja ativado. Perfeito. Então, o duplo fator, só para explicar para o pessoal, é quando você gera aquele token que fica a cada 30 segundos gerando um código novo para você colocar e validar aquela operação. Parece bobo, mas isso já traz uma camada de segurança que eleva o nível em 95%, 98% do que você só ter uma senha. Então, esse tipo de coisa é muito legal, o usuário está atento, não só com a gente, mas enfim, no dia a dia hoje que o digital está cada vez mais integrado, né, à nossa rotina. Então, se você tiver esse cuidado, você vai sempre estar num nível acima de segurança do que a maioria não está. Para você que chegou agora no momento criptomoeda, Wibix, aqui no Desobediência Produtiva, nós temos pelo menos 5 episódios anteriores em que o Cássio está dando ensinamentos, informações e dicas de como você pode dar o primeiro passo no mundo das criptomoedas. Mas para quem chegou agora, Cássio, vamos deixar os endereços e todas as formas delas entrarem na plataforma, que é uma plataforma de recomendação, é o Utility Token. Essas informações você passou nos outros episódios para a gente, mas é uma grande oportunidade, não só como investimento, mas para você utilizar e passar a utilizar como moeda. Explica para a gente o que o pessoal precisa fazer para se cadastrar na Wibix. Perfeito, super fácil, Ivan. Hoje a gente tem o app para Android e para iOS, então procurou nas App Store ali por Wibix, você já vai ter o app oficial. Baixou, a conta é gratuita, super rápido, fácil de fazer o onboarding. Além disso, super legal seguir o nosso Instagram, então é Wibo_oficial, WIBOO_oficial, e o nosso site que é wibix.io, wibx.io. Obrigado pela sua participação, próximo episódio você está de volta. Valeu, Ivan. Valeu. Só para vocês terem uma ideia, Bruno, eu vou pedir aqui que os seus números, você não tem problema falar de números, principalmente dos cursos. Qual que foi? Eu lembro que quando o Joel me apresentou você, ele falou assim, pô, estava aquele primeiro grupo do Joel. Lembra aquele primeiro de um mastermind que não funcionou? Sim, sim. E ele falou assim, cara, aquele ali eu errei. Acho que tinham 14 ou 15 pessoas, ele me colocou. Tinha até mais gente, mas compareceu muito pouca gente porque era um negócio que, se as pessoas não pagam, elas não vão, né? Exato. As pessoas não pagam, não vão, não dão valor. E aí, eu me lembro que o Joel falou assim, cara, esse cara vendeu o curso. Quanto tempo, quanto dinheiro você fez assim em abertura de carrinho? 2, 3 minutos você fez milhões. Me conta assim, me dá esses números, porque eu acho que deixa o papo mais interessante. Porque de repente você que não conhece o Bruno, fica evidente. A gente traz o poder da metáfora aqui para vocês entenderem do tamanho, do nível de assertividade e de impacto que o seu conteúdo ele gera nas pessoas. Bom, acho que é interessante primeiro falar o faturamento da primeira turma. Porque não é do nada, né? Às vezes o pessoal pensa, nossa, então vou criar um produto online e vai vir milhões em questão de minutos. E não. A primeira turma que eu fiz,
Eu queria vender 30 vagas, porque quando eu era tenente no exército eu tinha 30 soldados. Então eu sabia que para 30 pessoas eu dou aula bem. Essa era a minha métrica. A comparação era o Era exército. isso, era Tá. isso. Então eu falei, vou vender 30. E aí eu abri a primeira turma do Viver de Renda, foi no dia 2 de agosto de 2017, que era o meu aniversário. Eu falei, se for no dia do meu aniversário não pode ser ruim, né? É. A minha esposa, ela me preparou, falando, olha, prepara pra não vender nada. Na época eu tinha uns 500 views nos stories. Então tinha 500 pessoas me assistindo, eu queria vender 30. Eu falei, tá bom, vou preparar, né? Mas se vender um, já tá ótimo. Porque eu tenho um cliente, tenho uma pessoa, essa pessoa vai me dar feedback sobre o produto, eu melhoro. Se eu tiver só um cliente, é muita atenção nessa pessoa e esse cara vai ficar tão agradecido que vai falar para outras pessoas, não é possível. Só que vieram os 30, em uma hora eu vendi as 30 vagas. Em uma hora. Isso. E aí tinha um cara que já me seguia, que trabalhava com lançamento de produto. Ele falou, você tá doido, 30 pessoas vai ficar as moscas, né? Não é que nem o presencial, cara, vende mais. Ele falou, vende 100. Eu falei, 100? Tá doido, né? Pensei, 100 o suporte vai estar ruim. Eu falei, vou vender 50. Preocupado Aí vendi... com o suporte, hein? Sim. Com pós-venda. Mas tinha um ponto, é que eu não precisava do dinheiro naquele momento, era muito mais um teste. Perfeito. Né? 30 já tinha dado uns 20 mil reais, assim, não era 20. No final deu 30 mil. Tá. Foi o faturamento que eu tive vendendo 50 vagas, né? Então faz uma regra de 3 aí para ver mais ou menos onde estava o faturamento dos 30. Mas a questão é que aquele dinheiro era um bônus. Porque eu só lancei o primeiro curso, eu queria ter experiência para poder lançar cursos de outras pessoas. A minha ideia inicial era ficar como alguém atrás das câmeras para minha esposa, lançar produtos dela e pegar outras pessoas que eu via que tinham potencial em rede social, mas que não sabiam criar um produto. É isso que eu queria fazer. Só que eu fui lançando as turmas do curso, foi dando tão certo que eu acabei mudando de ideia. Eu falei, não, vou me dedicar a isso, porque é aquela história de alocação do seu tempo, né? Você tem um tempo limitado. Aí eu via que se eu alocasse o tempo no Viver de Renda, eu podia fazer muito dinheiro. E nas outras áreas eu fazia dinheiro também, mas não tanto. Então comecei a focar no Viver de Renda. E lá na turma 8 do Viver de Renda, que foi uma turma que acabou entrando para a história, assim, o que aconteceu foi que eu tinha ficado já um tempo sem lançar turmas, uns 6 meses, que eu estava mal da coluna. Durante esse tempo eu continuei fazendo conteúdo, continuei alimentando as pessoas com conteúdo bom, reciprocidade, as pessoas retribuíam, falavam, nossa, eu vou fazer seu curso quando você lançar, eu quero fazer. E aí quando eu marquei a data do lançamento, a gente fez a abertura e eu queria vender 700 vagas, porque com 700 pessoas eu sabia que eu dava conta. Eu já tinha feito um curso para umas 600, sobrou tempo, eu falei, então eu vou aumentar mais 100. Só que em 1 minuto vendeu as 700 vagas. 1 minuto. A quanto o ticket? O ticket era uns 1.400 na época. Você já fez mais de 1 milhão, hein? Foi. 4 vezes 7, 28, é. Aí, em 1 minuto vendeu isso. A minha esposa falou, fecha agora. Daí eu falei, nossa, mas em 1 minuto, calma, né? Aí fui fechar o carrinho com 2 minutos. Só que quando você fecha o carrinho, quem está preenchendo os dados de compra pode acabar de preencher e comprar. Aí nisso, quando eu fui atualizar, né, já tinha dado 1.400 inscrições, que era o dobro do que eu queria, e em 3 minutos. Então entrou um faturamento de 2 milhões em 3 minutos, que foi mais de 1 milhão em 1 minuto, mas a métrica que a gente conta é essa, 2 milhões em 3 minutos. Uau! E foi o meu maior faturamento que eu tinha até então, e veio em 3 minutos. E o pessoal começou a falar, você ganhou dinheiro em 3 minutos? Eu falei, não. Eu ganhei dinheiro ao longo de 6 meses, né? Ou talvez até mais, se for contar todo o tempo que eu demorei para juntar esse conhecimento. Só que eu recolhi todo ele nesses 3 minutos. Mas o interessante é que aquilo não foi planejado, Ivan. Eu não queria vender o dobro. E quando eu vendi o dobro, eu só comecei a pensar, como é que eu vou entregar um suporte bom agora, que foi o que trouxe até aqui, se tem o dobro de pessoas para isso? E eu quis vender só um pouquinho a mais porque eu tava me recuperando de uma hernia de disco, eu tava mal da coluna. Eu não queria ficar 10 horas por dia assim, né? Respondendo. Cara, então, olha, Bruno, quando você me fala isso, eu percebo uma característica, que é uma característica que te diferencia, que diferencia os grandes campeões, e que eu vou dar uma frase que diferencia. Você não estava focado no dinheiro. Não. Você estava focado na transformação, no suporte e na maneira como você ia atender às exigências de quem tinha expectativa sobre o seu produto. O dinheiro era mera coincidência. Tanto que se você deixasse 5, 10, 15, você ia vender 5, 10 milhões. Possivelmente. Só que na minha cabeça ia acontecer o seguinte, né? Tem vezes que eu encontro com alguns produtores que os caras falam, nossa, eu faturei 10 milhões em tal época e hoje eu faturo 1. E ele fala, o que está acontecendo isso? Eu falo, cara, será que tua entrega, teu suporte está bom? Porque às vezes você vende muito e aí a entrega é tão ruim que ao invés de ter uma propaganda positiva, acontece o contrário, né?
Alguém fala, quero fazer um curso, só não faz desse cara, porque eu fiz, é caro e não teve entrega. Então você vende muito e não vende mais depois. Então minha preocupação sempre foi em ter o melhor tipo de relacionamento com o meu aluno a ponto dele poder me indicar para outras pessoas. Essa era a preocupação, até porque hoje eu acho que os negócios que eles vão perdurar em prazos maiores, né, no mundo com cada vez mais transformação, são negócios que você tem realmente uma base de fãs fiéis, onde o pessoal ele gosta tanto de você que se você lançar um livro eles compram, se você lançar um podcast eles ouvem, se você lançar um vídeo no YouTube eles assistem, se você lançar um ensaio nu artístico, Os caras vão comprar. os caras vão comprar. Isso é fidelização, né? E já testei isso já, inclusive. Tô brincando, essa parte não. Ah, você não testou isso. Mas não me desafiem, né? Não, então, mas você não testou isso, mas Não testei. você lançou junto com a sua esposa, acho que você, não você, mas a Malu junto com o Raul, Sim. lançaram um sex shop completamente disruptivo. Eu queria que você me falasse sobre isso, essa diversificação que você passou a ter de produção de conteúdo junto com a sua esposa, porque aí vocês viraram um casal 100% digital e começaram a ampliar o nível de consciência sobre possibilidades de produtos a serem lançados. Eu acho que isso é muito rico, né? Literalmente é muito rico. Sim, literalmente. De fato. Literalmente. Mas, antes de falar disso, só para acabar essa parte do produto, tem um ponto interessante É. que você me lembrou, que é o seguinte, né? Eu vendi 1.400 vagas. E aí, quando eu fiz isso, antes de abrir o carrinho, o pessoal do Hotmart, que é um mecanismo que eu uso para vender, eles falaram, quanto você acha que vai vender, Bruno? Eu falei, vou vender 700. Aí, quando veio o dobro, a minha gerente foi me mandar mensagem, nossa, Bruno, você vendeu muito, muito rápido, eu nunca vi isso acontecer, né? O pessoal começou a chamar de efeito Perini, né? Essa venda assim super rápida, como replicar isso, teve gente falando. Perini, cara. E ela falou, agora você tem que tomar um cuidado, porque você vendeu tudo isso, só que tem muito boleto, e estatisticamente os boletos, parte deles não são pagos, né? Então você tem que fazer uma régua de e-mail, mandar uma série de e-mails lembrando o cara de pagar o boleto, porque senão vai ter muito boleto e no final você não vai ter 1.400, você vai ter 1.000 pessoas. Aí ela falou, como é que você vai fazer isso? Eu falei, eu não vou fazer isso. Deixa realmente quem não quer pagar o boleto não pagar. Nem lembra esse cara. Porque eu tava preocupado com o suporte. Eu não queria faturar 2 milhões agora para faturar 1 depois e 0 mais para frente. Pensamento de médio e longo prazo. Eu tava com foco no longo prazo. Eu pensei, isso aqui é só um estágio, né? O meu foco é lá na frente. Então eu quero esse cara muito satisfeito. Então eu cheguei nos meus stories e falei, olha pessoal, tem muito boleto. E geralmente quando tinha muito boleto eu falava, talvez eu reabra um outro dia. Eu já falei, não vou reabrir, porque já tem muito mais gente inscrita do que era para se inscrever. E se você fez um boleto e não pagar, não tem recuperação de boleto, você está fora do curso. Cartas na mesa, né? Essa é a regra do jogo, porque eu vendi mais do que eu esperava. Eu estou preocupado com entrega, tudo. Expliquei pro pessoal. Acabou que foi o meu melhor pagamento de boleto de toda a história, assim, porque o pessoal entendeu de fato que, olha, isso aqui é escasso de verdade, porque ele vendeu a mais. E essa foi a última turma que eu fiz sozinho, porque eu vi que daqui pra frente não dá mais. Foi um trabalho muito forte, assim, de suporte. Foi incrível, né? Até hoje falo com meus alunos dessa turma, né? Ficou um negócio meio marcado, assim. Todas as turmas são especiais, de fato, mas essa teve esse acontecimento na abertura. E aí depois eu comecei a montar uma equipe de suporte, porque eu entendi duas coisas, né? A primeira foi quando eu comecei a ligar para essa frase de que o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, por melhor que eu fosse naquela atividade, eu não tinha todas as respostas. Então, eu comecei a procurar pessoas que pudessem ter respostas complementares às minhas. Perfeito. Aí fui montando uma equipe e essa equipe ficou muito boa. Todo mundo que entrou nela até hoje está comigo, né? Tem pessoas trabalhando comigo já há 2 anos e é incrível o trabalho que eles fazem. E quem já foi aluno do Viver de Renda sabe do que eu estou falando. E o outro ponto também é que para poder aumentar o número de vagas, eu precisava aumentar o tamanho dessa equipe. Claro. Então ela começou com uma pessoa, foi virando 2, 3, 4. Hoje nós temos 5 pessoas e a gente consegue dar conta do que as turmas do Viver de Renda são hoje. Quantas turmas são? Nós estamos com 15 turmas e chega a ter aí entre 2.500 e 3.000 alunos. Quanto você já fez com o Viver de Renda se a gente colocar na ponta do lápis aí? Na ponta do lápis? Olha, vou falar o dado que é público, né? Tá. Eu já mostrei. Porque tem coisa que hoje eu não posso mostrar, Claro. que não sou mais só eu. Mas enquanto o Viver de Renda era só meu, antes de entrar no Grupo Primo, eu cheguei a fazer 35 milhões. E o Hotmart me mandou uma placa disso, né? Tá lá em casa. 35 milhões. Isso, juntando o faturamento desde 2017. Isso a gente... Isso até Até quando? janeiro de 2021. Ou seja, a gente pode colocar aí 3 anos e meio. Porque foi agosto de 17. Na verdade, 3 anos e meio.
3 anos e meio. Em 3 seria anos isso. e meio você fez 35 milhões e poderia ter feito 70, se você tivesse aberto. Mas também tem o bônus e o ônus, tudo bem. Nunca Sim. saberemos, né? A Nunca história é uma só, mas possivelmente eu poderia ter feito mais se eu contar só esse prazo. Mas talvez isso me atrapalhasse a ganhar mais no longo prazo. Né? Puta, Bruno, Você imaginou que isso pudesse ser possível lá atrás quando você começou? Não. O foco era 500 pessoas comprando R$2.000. Ou, depois eu mudei, né? Porque 2.000 era um ticket alto, eu pensei em 1.000 fãs fiéis. Eu pensei, se eu tiver 1.000 fãs fiéis, eu tenho um negócio. Porque na minha cabeça era assim, se você tem um fã fiel, você não passa fome. Né? Que é o teu fã fiel, você tá quebrado, o cara vai te dar um pão. Sim. Se você tem 10, você já vive dignamente. Se você tem 100, você já tem um negócio. Se você tem 1.000, você tem um baita negócio. Se você tem 10.000, você tem um negócio multimilionário. Se você tem dezenas ou centenas de milhares de fãs, você vira bilionário. Porque não é o dinheiro que esse pessoal vai gastar para consumir o teu produto. É porque eles vão consumir o teu produto e vai ter gente querendo comprar uma parte da sua empresa. E quanto vale uma empresa que faz, por exemplo, 10 milhões ao ano e pode crescer muito? Esse negócio pode valer 100 milhões, se for 10 vezes esse lucro, ou se for 100 vezes esse lucro, tem empresa em bolsa hoje que é listada e vale 1.500 vezes o lucro, esse negócio pode valer 1 bilhão. É assim que alguém fica bilionário, não é ganhando 1 bilhão, é montando um negócio que vale 1 bilhão, porque tem gente que fala, olha, eu compro parte disso aí para ter direito a esses lucros, a esse crescimento que você está tendo. Essa projeção de futuro, essa projeção. Exatamente. Isso é muito... Agora, vou partir agora para uma pergunta do ponto de vista mais humano. Sim. Ponto de vista de mindset. Como lidar com uma projeção, uma relevância e um sucesso garantido pelas métricas do mundo em que nós vivemos, que é a métrica financeira. É a métrica que mais conta hoje, né? No mercado, quanto mais dinheiro você ganha, mais você dá uma prova social de que você é muito bom naquilo que você faz. A pessoa, Bruno Perini, por trás disso, como é que você regula o seu ego, as relações humanas que você mantém, que você dá continuidade? Em algum momento, Bruno, bate aquela coisa, puta, cara, eu sou muito foda. Acho que eu sou. Sabe aquela coisa, tipo, puta que pariu, tô voando. Um papo com você mesmo no espelho. Vai tomar banho, cara, eu sou um monstro. Acho que eu vou mudar minha postura aqui. Será que eu vou nessa festa desse jeito? Será que eu vou... Como é que é esse jogo, essa comunicação interna na cabeça do Bruno? Pelo pouco que você me conhece, você acha que eu faço isso? Pelo pouco que eu te conheço, não. Porque você chegou hoje aqui e você foi solícito da mesma forma que foi pela primeira vez que eu te chamei. Eu noto que a sua roupa não muda, a sua simplicidade é a mesma. Agora eu quero saber o que passa na tua cabeça e como é que você faz para que isso seja colocado em prática. Como não se embebedar com esse sucesso e esse volume muito alto de dinheiro que está sendo assim, arrebanhado, que é fruto de um trabalho, mas no estado de um dedo, cara. Olha, dividindo em duas partes a resposta, né? Primeiro essa parte pessoal, assim, de ego. Eu acho que é muito fácil ter o ego sob controle, porque na internet você conhece uns caras insanos, assim, né? Você se acha muito bom até que você conhece um outro cara que você vê assim, nossa, esse cara é demais, É né? um monstro, né? Exatamente. Então, quando eu era do Exército, por exemplo, eu era primeiro lugar da minha turma. Eu me formei como primeiro de artilharia em 2010. Então, por uma métrica objetiva... O primeiro de artilharia, então assim, você atirava muito bem? Artilharia, eu atirava muito bem, mas tinha a ver com tiro de obus, né? Como se fosse um canhão, você vai disparar pra cair 20 km à frente, por cima de uma cidade pra cair num campo. É isso que a gente fazia. Perfeito. Mas eu era ótimo dentro do que eu fazia. Eu era o melhor por métricas objetivas. Mas eu já vi uns caras que eram muito bons em coisas que eu não era, por exemplo. Tinha um cara que era melhor na parte militar, tinha um cara que era melhor na parte de ensino. O negócio é que eu era muito bom em ambas as partes. Então, na internet, a mesma coisa acontece. Dentro do nicho de finanças, é um nicho gigantesco, você tem renda variável, tem renda fixa, você tem criptomoedas, você tem negócios. Eu acho que eu sou muito bom no geral, mas eu sempre vejo caras que especificamente são melhores do que eu em alguns pontos. Então, eu nunca falo que eu sou o melhor. E quando eu vejo alguém falar, eu penso, caramba, né? Que arrogância. Porque com tanta gente no mundo, você acha realmente que você é o melhor? Talvez por algum momento muito breve você seja, mas depois você não é mais. Então, eu não me acho o melhor, eu nunca me achei, essa parte do ego ela fica muito sob controle, nunca tive problemas com isso. Agora, quanto à parte do dinheiro, eu imagino que seja muito fácil
se deslumbrar, né? Um tanto de Claro. dinheiro chegando e começar a gastar até mais do que você pode. Só que eu tinha na minha cabeça que eu queria ser rico, e isso eu tenho desde muito novo, porque não é que tenha faltado coisas na minha infância. Meus pais nunca deixaram faltar nada, mas também nunca sobrou muita coisa. Então eu não tinha dinheiro para levar uma namoradinha no cinema, por exemplo. Até o exército apareceu como um caminho natural, porque com 17 anos eu saía de casa e começava a ganhar um salário, que era de R$ 400 na época. Sim. Eu até brinquei com a minha irmã. Quando eu ganhar o primeiro salário, eu vou comprar um computador, um tênis, vou começar a investir. Ela falou, teu primeiro salário é quanto? É 10 mil? E era 400, né? Mas eu fiz isso, eu comecei a investir meu dinheiro porque eu não queria replicar o que eu tinha visto os meus pais passarem. Meus pais fizeram muita dívida, são ótimas pessoas, mas não foram boas na gestão do dinheiro. Meu pai era um cara muito desligado e minha mãe é uma pessoa muito descontrolada. E a pergunta que eu quero fazer rápido, interrompendo esse raciocínio, você transformou a vida dos seus pais agora? Também? Sim, sim. A minha mãe deu um apartamento. Na verdade, ó, se eu for pegar, isso é maravilhoso, né? O que a gente conseguiu fazer com o dinheiro. Falam que o dinheiro ele muda as pessoas. Eu acho que não, ele é só um amplificador. Quem é bom pode fazer mais bem e quem é ruim faz piores coisas, Eu né? diria que o dinheiro não transforma as pessoas. O dinheiro só revela de fato quem elas são. Verdadeiramente, é isso. Então, coisas que eu fiz com o dinheiro assim, que inclusive são um grande motivador quando alguém me fala, por que ser rico, né? Não é essa questão de você poder ir em restaurante caro e não olhar o menu, viajar para onde quiser, de primeira classe, de executiva, ter um carrão, ter uma baita de uma casa, né? Olhar tua conta bancária e parecer um CPF, não é isso. Tudo isso é legal? Lógico que isso é legal. Mas o que me motivava é eu chegar pra minha mãe e falar, olha, eu vou comprar um apartamento, mora lá. Pra minha sogra eu fiz a mesma coisa, pro meu sogro. Foi pagar o financiamento do meu pai, né, e acabar com dívidas que ele tinha. Foi pegar a minha irmã, que era uma excelente profissional na área do direito e que estava esperando há 2 anos para ser chamada para um concurso público e ela não seria chamada. Chegar pra ela que estava em Palmas e falar, vem pra São Paulo, trabalha comigo. Começa a arrematar imóvel de leilão, a gente cria um negócio junto, e agora ela tá milionária também. Ou, como aconteceu agora na pandemia, o meu cunhado ele pegou Covid. E eu nunca esperei que dentro da minha família, eu tenho avós, né, que pegaram, e foi no final de 2020, né, felizmente não aconteceu nada com eles, passaram uns perrengues, mas não chegaram a ser internados. Meu cunhado tem a minha idade, fez academia militar comigo, né. O cara é atleta, né, é magro, não tem comorbidades, e ele ficou muito mal. Chegou a ser entubado e ele tem um plano de saúde do Exército e no Rio de Janeiro dá direito aos hospitais do Exército. O pessoal se esforça tudo, mas não é uma estrutura igual de um hospital particular. E a minha esposa estava em prantos, assim, né? Ela falou, e agora, o que a gente faz? Eu falei, leva ele para um particular. Ela falou, mas se ficar muito caro, se ele ficar internado 30 dias, né? Eu falei, a gente dá conta, né? Eu olhei assim, a primeira coisa que eu fiz foi na internet pesquisar, Diário do Paulo Gustavo, que infelizmente veio a falecer. Fiz a conta e falei, não, se ficar 30 dias a gente aguenta. E se ficar mais? Eu falei, a gente trabalha mais. Então isso que é o dinheiro. É você poder chegar para sua esposa, que estava literalmente, né, na merda naquele momento, ela ficou muito mal e falar, olha, por falta de recurso, ele não vai sofrer não. A gente vai conseguir dar conta e ele tá bem agora. É. Legal, cara. Eu tô vendo Então até isso que você se é o emocionou, motivador. né, cara? O cara é meu amigo há muito tempo, né? E deu tudo certo. Não, mas eu Deu tudo certo. eu fico Ele que me apresentou a minha esposa. muito legal. E o que você falou bate muito de encontro com os meus valores, sabe, Bruno? Se eu tenho uma vontade na vida de transformar, é transformar a vida das pessoas, não transformar só a minha própria vida, porque a gente sobrevive com o mínimo, cara. Hoje, se der tudo errado, você sabe que você pode reconstruir porque a fórmula está dentro de você. Mas você sobrevive com um pedaço de pão com manteiga. Se você tiver que comer pão com manteiga no almoço, no café da manhã, no almoço, tudo bem, você vai sobreviver. Agora, deixar de dar para um filho, deixar de dar para uma pessoa que você ama. Então, essa transformação que você gerou no entorno, primeiro, parabéns, eu acho nobre. E segundo, é uma referência. Eu sempre quis ser, e eu estou na minha jornada de me transformar num grande produtor naquilo que eu faço, não pura e simplesmente por ter uma conta bancária que parece um CPF, mas para dar essa possibilidade de transformação. É muito nobre quando você fala assim, quanto dá? 30 dias? A gente dá um jeito. Se passar disso, a gente também dá um jeito. Isso é a riqueza, né, que o dinheiro te traz, não é mesmo? Não, isso é, A com riqueza de certeza. oportunidade, o poder de dizer não, né? Exatamente. E conteúdo. Você hoje encontra tempo para consumir, porque você produz tanto. Como é que você estuda hoje? Você consegue ler? Você reserva? Você é aquele cara disciplinado que você fala, puta, reserva, não. Tem aquela rotina que
uma hora de leitura, uma parte física, como é que é isso? Olha, é aquela questão, né? Não há hack de produtividade que vá mudar a questão de que se você gasta o seu tempo com atividade A, você tem menos tempo para atividade B. Então, por exemplo, esse ano eu tô lendo muito menos do que eu li ano passado, porque esse ano eu tô gravando muito mais conteúdo do que eu gravava ano passado. Tá entregando mais do que tá absorvendo, né? Mais output do que input. Exatamente. Só que felizmente eu tenho um lastro muito grande, porque eu sempre fui um cara muito estudioso. Eu nunca tive que me esforçar para estudar. É um negócio assim, me deixa paradinho em casa 3 horas, né? Eu vou estudar. Eu vou ler um livro, eu vou consumir algum conteúdo que eu julgo que é um conteúdo de valor. Então eu faço isso muito tranquilamente. A questão é que hoje eu tenho muito menos tempo para isso, porque para construir uma grande empresa, que é a meta que a gente tem dentro do Grupo Primo, isso dá trabalho. E no ano passado eu fazia só stories. Até tinha um canal do YouTube, mas eu larguei de mão, porque é chato gravar pro YouTube sozinho, né? Nos stories você consegue ver a recompensa em tempo real. Você faz um story, você olha, tem interação. Tá. Então você tem o feedback instantâneo. Claro. No podcast, não é instantâneo, mas é um papo, né? É gostoso fazer isso. Pô. É demais. O que eu faço hoje, que eu mais gosto, é o podcast. Então é muito bacana. Agora, no YouTube, é você em frente a uma câmera, sozinho. Aí depois que você grava, tem que editar pra subir, pra começar a vir o feedback. Então eu não gostava daquilo. Foi até engraçado que esse ano teve um seguidor que assistiu um episódio do podcast, e pelo podcast ele foi pro meu canal. Ele falou, eu assisti um vídeo no meu canal, né? Eu sério lá falando de economia, de investimento. Ele falou, ué, cadê o Bruno Brincalhão do podcast? Eu falei, pô, mas você quer que eu seja brincalhão? Lá eu tô num papo com 5 pessoas, aqui eu tô sozinho, né? Não tem dando como uma fazer. aula, né? Exatamente. Mas hoje eu tô consumindo menos conteúdo do que no passado, porque eu tô produzindo mais conteúdo. Só que graças a esse tanto de conteúdo que eu consumi lá atrás, e um conteúdo que eu julgo que é muito relevante, isso me ajuda a produzir conteúdo mesmo consumindo menos. Porque o negócio se você fica só viciado nas novidades, né? E é muito fácil isso acontecer, porque todo dia tem muita novidade. Muito. Todo dia, pô. Agora a pauta é o Afeganistão, semana passada era Cuba, na próxima semana vai ter outra diferente. E a todo momento, pautas fortes que capturam a atenção das pessoas. Você se deixa seduzir por aquele assunto, né? Porque todo mundo se preocupa com as pessoas, é natural. Você olha uma tragédia, pô, você fala, nossa, fiquei impactado com aquilo. Mas o conteúdo que eu consumi era um conteúdo, por exemplo, de história. E o que já aconteceu lá atrás, os ensinamentos, né? Tem até um ditado romano que fala que nada muda mais do que o passado, mas em si vai permanecer como é. Então esse tipo de lição eu posso aproveitar para os dias de hoje para produzir conteúdo. Nós vivemos, né? A humanidade ela vive de ciclos. E tudo que foi novidade volta a se repetir, volta a ser novidade de novo e depois. Você acredita que o ser humano, nessa transformação digital que nós enfrentamos, ele vive hoje, ele tem a oportunidade de experienciar a maior transformação da história da humanidade no planeta? Ou não? Para nossa geração? Não, levando em conta toda a humanidade. Pegar o histórico da humanidade aqui, a evolução cognitiva. A gente não pode ignorar a revolução cognitiva, a revolução cognitiva. Eu tô puxando pela ideia que os sapiens, há 8, 10 mil anos, foi a revolução agrícola. Sim. Né, que a gente teve o domínio do trigo. Inclusive, existe a provocação. Foi nós que dominamos o trigo ou o ele que nos domesticou, né? Nós domesticamos o trigo ou ele domesticou. Nós tivemos as outras revoluções, a revolução industrial, e hoje nós temos ainda o que as pessoas não sabem, né, Bruno? Porque o império, o maior império hoje, é o império. O império em dominância hoje é o império ocidental. Porque as pessoas esquecem que 95% da história da humanidade, o império oriental foi que dominou, né, tudo. Levando em conta toda essa timeline que eu citei para você, você acredita que o ser humano está vivendo um momento de poderes mágicos? Olha, acho que essa palavra mágico, para qualquer tipo de pessoa que não viveu depois do século XX, ela caberia bem, né? Porque vamos analisar a velocidade em que as coisas estão mudando. Se a gente pegasse um europeu, que a gente estuda história ocidental, né? Então, para dar um exemplo que está mais claro na cabeça das pessoas, pega um europeu do século XV e transporta ele no tempo para o século XVI, o que vai ter mudado na vida do cara, assim, na maneira como ele vivia? Nada. Muito pouca coisa. Ele vai, muito pouca coisa. Ele vai ouvir falar que descobriu um lugar chamado Brasil, né? Ou as Américas, não sei o que, um novo mundo. É só isso que vai ter mudado.
Transporta mais 100 anos, vai ter algumas mudanças, mas são mudanças sutis, não são muito perceptíveis. Agora você pega um cara que tinha 40 anos em 1950, transporta ele para cá, olha o quanto mudou. Na verdade, se você voltar 10 anos, há 10 anos eu não usava o WhatsApp, não tinha Uber, se tinha eu não usava ainda, não tinha conhecido, o WhatsApp eu comecei a usar em 2013. Transmitir, a gente podia fazer esse podcast aqui ao vivo, por exemplo, né? Qual seria o custo disso? Nada. Zero. E há pouquíssimo tempo, sei lá, 6 anos, quem fazia isso era só a Rede Globo. E que gastava o caminhão de transmissão da TV Globo, eu pude viver isso. O caminhão por satélite, que o link não cai, custa milhões e milhões de dólares. Tudo comprado em dólar para você fazer uma transmissão de um jogo de futebol, que hoje as 40 mil pessoas podem fazer 40 mil transmissões ao vivo do próprio aparelho na palma da mão. Exato, e sem gastar nada para isso. Hoje, com um aparelho desses aqui, a gente tem acesso a mais informação do que o Bill Clinton tinha quando ele estava na Casa Branca com a CIA à disposição dele, né? Uau! Isso é mágico. E se alguém quiser entrar na Globo, vamos supor, né? A Giovana queria ser repórter, né? Ainda quer. Né? Não quer mais. Não quer mais. Mas se a Giovana, vamos supor que ela quisesse ser repórter ali na Globo, o que o pessoal fala, não tem espaço pra você aqui. Ela pode falar, então eu vou criar meu próprio jornal. E vai pro YouTube e cria um jornal. E ela pode chegar a ter mais audiência do que a Globo. Sim. Dependendo do que ela faça lá. Ah, não tem espaço para um programa de rádio novo hoje. Você cria o seu rádio através de um podcast. Né? Então, com baixíssimo investimento, você consegue hoje alcançar milhares de pessoas. E isso é realmente mágico, é transformador. Né? É até um clichê, mas clichês são clichês por um motivo. A gente vive na melhor época possível para se estar vivo. A gente teve uma pandemia agora, onde um monte de gente morreu, foi tremendamente trágico. A economia ficou fechada durante um tempo. Eu só pensava, isso aqui é ruim, mas se isso acontecesse há 50 anos, seria muito pior. Porque o que tinha de meme na internet falando da pandemia, cuidado, né? O pijama é traiçoeiro. O pessoal estava engordando em casa. Né? Quando há 50 anos, o pessoal está morrendo de fome. A fome voltou a aparecer por conta da pandemia, mas teria consequências muito mais trágicas lá atrás. Porque hoje, através da revolução em termos tecnológicos, a gente consegue produzir muito mais com muito menos. Perfeito. O ser humano, hoje, ele é mais consciente desse volume de informação, com esse volume de informação que ele absorve, ele é um pouco mais consciente na sua avaliação, ou existe muita gente sendo massa de manobra e vivendo ainda direcionada por outros? Eu tenho um dado interessante que o Ricardo Basara compartilhou comigo, que diz o seguinte, é um estudo de Stanford que revela que, na humanidade, 70% das pessoas são massa de manobra, 10% são do mal e 20% são do bem. E existe uma alternância de poder entre os 20% do bem e os 10% do mal. E ele exemplifica, inclusive, o momento em que o Hitler estava no poder, ele fazia parte desses 10% e que direcionava a humanidade para o mal. Isso é um estudo que revela. Você acredita que esses 70% hoje estão criando mais consciência e posicionamento crítico ou eles continuam sendo massa de manobra? Massa de manobra, né? É, né? É gado. A massa é a massa. Isso não vai mudar. Se você pegar história de revolução, quem faz revolução não é o povo. O povo tá fazendo a vida deles, pô. Tá trabalhando. A gente citou o Harari aqui do Sapiens, né? Tem uma frase muito interessante no Sapiens que ele fala que a história é escrita por alguns poucos indivíduos, enquanto o resto do mundo ara campos e carrega balde de água. Porque é isso. A massa continua sendo a massa, ela continua vivendo a vida dela, e você tem essas pontas, né? E esse pessoal que faz revolução. A revolução acontece quando? Você pega, por exemplo, estava tendo protestos em Cuba. Se o governo cubano fosse cair, não é porque o povo ia derrubar, é porque no governo você tem alguém no poder e você tem pessoas próximas ao poder insatisfeitas. E esse cara vê uma oportunidade, ele vai e derruba o cara. Então, esse pessoal usa o povo para manobrar. É sempre assim. Você pega qualquer revolução, Revolução Francesa, você tinha uma elite intelectual insatisfeita, né? Aí eles foram e manobraram com o povo para derrubar a monarquia e começar lá um novo regime. Você pega a Revolução Bolchevique, Revolução 17 na Rússia, a mesma coisa. Os socialistas eram pessoas que estavam na França, nos cafés de Paris, né, com papos e conversando e com teorias e falando que, olha, a revolução ela vai começar em países industriais, porque afinal muita exploração da mão de obra.
começou no país agrícola, virou oportunidade, os socialistas russos foram para lá e fizeram a revolução, manobrando ali com o povo. Conspirando, né? Exatamente. E por que isso acontece? Porque há muito conteúdo, mas o pessoal não está disposto a consumir esse conteúdo. O que o pessoal consome na internet hoje, os conteúdos mais assistidos, é meme, é dança. Nossa, é lamentável? É a natureza humana, né? Nenhum homem sábio se revolta contra a natureza. É o que cai justamente naquilo que o Vargas Llosa disse, que a cultura hoje, a internet só validou essa cultura da bisbilhotice que preencheu o tempo de pessoas que, como você mesmo disse, de repente, se você não estava na internet hoje, você tá na TV assistindo um boberol, ou ia estar gastando tempo fazendo fofoca, fuxico com o vizinho no muro do lado, e não ia estar estudando, lendo, ouvindo uma música, Exatamente. escrevendo. Né? Então, isso aqui é uma baita ferramenta para que as pessoas inteligentes fiquem mais inteligentes e para que as pessoas alienadas fiquem mais alienadas. Porque antes o cara ainda era obrigado a ver um jornal nacional antes de ver a novela, né? Sim. Agora não, ele fica na página de meme enquanto tá passando o jornal, vai começar a novela, vai pra novela. Exato. Então dá pra ficar até mais alienado, mesmo tendo muito mais acesso à informação na palma da mão. Perfeito, perfeito. Cara, eu acho que eu passaria um dia conversando com você, Bruno, Eu fico porque lisonjeado. é tão gostoso assim. Eu acho que uma vez eu conversei com foi com o Rafa Velar, eu acho, que eu acho que a principal característica que transforma uma pessoa em alguém de fato atrativa é o poder intelectual, né? E pessoas interessantes são pessoas interessadas. Sim. São aquelas pessoas que se interessam por assuntos, se você se interessou por vir aqui, em compartilhar seu conteúdo, você se transforma em uma pessoa muito interessante por isso, né? Pelo leque de lentes que você consegue desenvolver raciocínios e trazer pontos de vista. Para a gente ir encerrando, mesmo alguém com essa formação e com esse hábito de estudo, de consumir conteúdo, o digital te proporcionou você ter muito mais acesso à informação e se capacitar cada vez mais. Mesmo assim, você enfrenta microderrotas no dia a dia. E qual que é o seu mindset para lidar com elas? Para inspirar quem está nos assistindo. Porque as pessoas, elas olham para você, puta, hoje o Bruno, o cara que faturou 35 milhões com o curso dele, hoje faz parte de um grupo que está muito maior, está escalando tudo isso. Qual que é a derrota? E qual que é a briga interna? Que independentemente do seu nível de dinheiro, seu nível intelectual, todos os seres humanos enfrentam. Olha, a gente está numa fase agora no grupo onde tem uma avaliação lateral, assim, né, entre as pessoas, né, do pessoal que está nos cargos de liderança para os liderados e dos liderados para o pessoal do cargo de liderança. Então é uma avaliação 360. E ontem, numa reunião, estava falando sobre como dar feedback, para que você não machuque as pessoas com isso, né? E aí demos alguns exemplos, eu pedi feedback para pessoas do time, e teve um feedback que foi dado para mim que eu falei, se eu for pedir feedback para várias pessoas, esse vai ser o principal, que era, eu preciso de mais do seu tempo, queria que você desse mais atenção para essa parte do negócio, porque você é um cara que tem muito a agregar. Só que se eu for pedir um feedback para minha esposa hoje, ela vai falar a mesma coisa, você está passando muito tempo fora, precisa dar mais do seu tempo para mim. Se eu for falar com a minha mãe, com meu pai, com os meus avós, que são pessoas que eu amo, né, fui criado pelos meus avós, todo mundo vai pedir mais tempo, e infelizmente eu não tenho mais tempo para dar. Então essa é uma derrota diária, porque eu queria ter mais tempo para passar com a minha esposa, para falar com a minha família, para dedicar ao meu negócio, só que qualquer pessoa, do mais pobre ao mais rico, só vai ter 24 horas por dia. E no meu negócio eu tento inclusive ter pessoas que multipliquem o meu tempo, que consigam fazer as coisas dependendo o mínimo possível de mim. Mas uma forma de sofrer menos derrotas nessa área é um pensamento do Marco Aurélio, que era um imperador romano, era conhecido como imperador filósofo, era um estoico. Segundo Maquiavel, foi o último dos 5 bons imperadores de Roma, né, numa fase, uma dinastia chamada Antoniniana. Né, e ele falava o seguinte, e até isso se alterou nos dias de hoje. A frase que ele falava lá virou nos dias de hoje, viva cada dia como se fosse o último. Só que quando a gente fala essa frase para alguém, vira um recado imediatista, né? Porque se hoje fosse o meu último dia na Terra, com todo respeito a você, Ivan, mas eu não viria aqui no podcast, eu faria outra coisa, né? Porque afinal é o meu último dia. Óbvio, sim. O estímulo também seria, nossa, é meu último dia, me dá todo o meu dinheiro que eu vou gastar esse negócio todo aqui em alguma outra coisa, né? Vou passar com as pessoas que eu amo, abraçar todo mundo, né? Mas seria um dia que, se não fosse o último, no dia seguinte eu teria estragado muita coisa. Porque eu não teria preocupações além daquele dia.
E a frase do Marco Aurélio, apesar de ser uma mudança sutil de palavras, muda todo o significado. Porque não era viva cada dia como se fosse o último. É execute cada ato da sua vida pensando que ele pode ser o último. Então, quando eu entrei nesse podcast aqui, pensando nessa frase, eu tenho que pensar, e se esse for o último podcast que eu vou gravar na minha vida? E se essa for a última vez que eu vou ver o Ivan? Então, pensando nisso, eu tenho que me dedicar a isso de corpo e alma, e não ligar por outras coisas que apareçam por aqui. Tenho que te tratar da melhor maneira possível, né? Porque se for a última vez que eu estiver na sua frente, eu quero que você tenha uma boa recordação de mim. Claro. E da mesma forma, se eu for malhar, eu tenho que pensar, essa vai ser a última vez que eu vou malhar na minha vida, né? Então se dedica a esse negócio para que faça uma diferença na sua musculatura. Se eu for jantar com a minha esposa, é o último jantar que eu vou ter com ela. Se eu for fazer amor com ela, é a última vez. Você vai se preocupar 1000 vezes mais com o prazer dela por conta disso, porque afinal de contas é a última. Então eu acho que isso muda todo o mindset de uma pessoa. Essa pequena mudança sutil de palavras, né? Maravilhoso, essa provocação faz total sentido. Eu acho que a gente não poderia terminar esse bate-papo de uma maneira, num nível maior e com uma provocação para você que está aqui ouvindo Desobediência. Já que você falou de fazer amor, eu deixei uma ponta solta só, que foi exatamente a parte do sex shop, que eu não posso deixar. Pô, a Malu lançou um sex shop junto com o Raul Sena, mas disruptivo. Eu queria que você falasse, pô, quando você chega e fala assim, pô, isso aqui eu valido, não valido, e você também erra, às vezes, o outro investimento ou não? Sim, até hoje, é normal, né? Só que aquele negócio, na caminhada dos investimentos, os ganhos acabam fazendo os erros ficarem irrelevantes, porque vamos supor que eu monte uma carteira, compre 10 ações e eu erre em 5, né? E erre bem feito assim, né? Perca tudo em 5 ações. O máximo que eu vou perder é 100% em cada ação. Então, se eu investir 10 mil em cada uma, né? Perdi 10 mil em cada uma, perdi 50 mil. Só que nas outras 5, principalmente se eu tiver um foco de longo prazo, a ação pode subir 100%, aí recupera uma perda, mas pode subir 200, recupera 2, 300, 400, 500, ou pode subir 10 mil% ao longo de 20 anos. Nada impede que isso aconteça. E uma única ação que suba 10 mil% acaba com as falhas das ações que caíram 100%. E aí como é que foi investir num sex shop? Então, sobre o mercado é isso, e sobre o sex shop, esse é um negócio da minha esposa, né? Mas eu acho muito interessante até a transformação, porque eu me casei com uma estudante, ela estava na faculdade na época. E hoje eu vejo, ela virou uma mulher de negócios, com participação em diferentes empresas. E o engraçado foi que em 2020 ela começou a falar mais essa parte de sexo na internet, da maneira dela. Ela falou, olha, eu tenho uma preocupação que eu não quero parecer vulgar, então quando eu falar quero você do meu lado, às vezes, pra gente ver que é um casal, para que as pessoas não entendam que falar disso é estar disponível, né, para alguma coisa. E sempre que ela fala, ela procura falar com uma roupa que não tem um decote provocante, algo assim. Daí eu falei, não tem nenhum problema. Eu confesso que no começo eu fiquei meio relutante. Falei, nossa, será que vai expor muito nossa intimidade? Mas a gente já expõe intimidade pra caramba na internet, então não foi nada além do que a gente já fazia, no final das contas. E quando ela começou com isso, ela não começou também pensando em dinheiro. O negócio acabou acontecendo. Porque teve um monte de sex shop procurando parceria com ela, ela fez com um no final, tinha um cupom de 10% de desconto para seguidor e ela ganhava uma parte da primeira compra. Se eu não me engano, era 10% também. E aí teve mês que ela estava ganhando 15 mil reais com o cupom do sex shop. Aí eu até falei para ela, falei, caramba, você tá ganhando 15 mil reais pra botar rasta pra cima de vibrador. Eu tinha jurado morrer pela pátria e eu não ganhava isso, eu ganhava 10 no final da minha carreira, né? Tinha jurado morrer pela pátria. Pois é. O pessoal fica até revoltado com isso, mas ela brincava, mas eu faço as pessoas mais felizes, né? E mais gente, assim, tá querendo fazer isso agora. Então é um mercado. E a gente foi passar ano novo junto com casais de amigos e o Raul Sena tava lá. Aí quando ela falou esses números pro Raul, ele falou, caramba, mas se isso é do cupom, você tá fazendo tanto por mês de venda, a gente tem que abrir um negócio desse. Pumba, aí a minha esposa falou, o que você acha? Eu falei, vê entre vocês aí, abre. Mas eu deixei bem claro, eu não tenho como focar nesse negócio, então não espere que eu esteja na parte administrativa, porque eu tenho que focar no meu. Por mais que a gente venha ganhar dinheiro nisso, não compensa eu abrir mão do meu tempo, alocação de recursos escassos, e é um tempo que as pessoas já me cobram que eu tivesse mais para outras coisas, para isso. Aí o Raul falou, não, eu faço toda essa parte administrativa, a Malu é só o marketing. Eu falei, por mim tudo bem, né? Se precisar de investimento, alguma coisa, a gente ajuda, mas se for assim, eu acho uma boa. Aí ela falou, tudo bem, vou fazer então, você fica só como um consultor pra mim. Eu falei, tá bom. Então ela faz as reuniões dela, chega de vez em quando, e a gente sempre funcionou assim. Eu dou muita ideia no negócio dela, ela dá muita ideia no meu negócio, mas cada negócio é da pessoa. Tem um pai da criança ali. Tá. Porque se a gente for pensar no que dá conflito, pense em um condomínio. É muito mais fácil dar conflito numa área comum,
porque não tem um dono, né? Então todo mundo quer opinar naquela área, do que dentro da tua casa ou da minha. Porque na minha casa eu decido, na sua você decide. Perfeito. Então a gente fazia assim, cada um dá opinião no outro, ideias não tem hierarquia, mas decisões tem. Então eu dou ideia, ela decide, é aquilo. E eu não posso falar mais nada. Ela me dá a ideia, eu decido e é aquilo. A lei do negócio cada um faz, mas ideias a gente aceita. E a gente foi discutindo vários insights que eles tiveram, também já usamos no Grupo Primo. Né? Para ser bem sincero, tem coisa que eu peguei de lá, assim, vi, isso aqui tá dando certo para eles. E eles estão vendendo pra caramba. Estão vendendo muito. Qual que é o sex shop pro pessoal comprar aqui? É Vibrio. O Instagram deles é A Vibrio. E eles fizeram uma identidade bem bacana, tudo em preto e branco. E o nome eu também achei muito interessante, porque o primeiro produto de sex shop que a gente comprou, eu comprei para minha esposa num site. E o site era alguma coisa tipo Palácio do Prazer, Casa da Luxúria, eram uns nomes muito... muito chamativo, né? Eu até brinquei com a minha esposa, imagina o porteiro ligando pra cá, né? Dona Malu, chegou o negócio do Palácio do Prazer. Embalagem roxa, né? Não sabia como é que vinha. Então ela fez toda a questão de botar uma identidade bem sóbria, a ponto de... Teve uma seguidora que falou, olha, entregaram errado, o correio errou o endereço, entregou na farmácia na frente da minha casa, e é uma cidade pequena. A Malu falou, bom, ninguém vai saber o que é, a não ser que o cara tenha aberto. Porque não tinha como saber, e mesmo quando abre, ele tem uma folhinha que tá inicialmente escondido, e virou um negócio assim que tá vendendo muito, Ivan. Talvez até por conta da pandemia tenha acelerado um pouco isso, as pessoas mais em casa, né? Sim. E aí estão encontrando menos, exatamente. Aí vira uma maneira da pessoa ter o prazer sozinho, né? Legal, é isso. Cara, Bruno, eu gostaria muito de agradecer o seu tempo, que eu sei que ele é valioso, como você compartilhou agora no final do podcast. Eu tenho certeza absoluta que esse é um dos grandes episódios da história do Desobediência Produtiva. A gente está caminhando para o episódio 100. Então, nossa, assim, 100 episódios, cara. Pô, parabéns. 100 episódios. Cara, obrigado. A gente está bolando um formato super interessante. A Luiz Helena já está convidada para o 100º episódio. A gente pretende chamar outras pessoas para fazer um debate um pouco mais aprofundado de temas e ter pontos de vistas divergentes e convergentes também nesses 100 episódios, no 100º episódio. Então, cara, Luiz Helena Trajano? É. Olha, isso aí eu não posso nem... Não tem roupa pra isso. Não dá pra vir, não. Ela já confirmou a participação e, eventualmente, você pode participar desse podcast também. Fica agradeço, uma provocação. Cara. Bruno, gratidão de coração. Obrigado mais uma vez. É muito bom. Pretendo não me distanciar de você, porque estar ao seu lado é aprender o tempo inteiro. Pô, obrigado, lisonjeado. E eu gosto muito não só das suas realizações, mas sim da sua humildade ao compartilhar e se manter a mesma pessoa. Apesar de ter conquistado tantas coisas legais, ser uma pessoa solícita, ser uma pessoa simples, de fácil trato. Eu acho que o seu verdadeiro valor está aí. Não nos seus milhões conquistados, mas na pessoa que você se manteve durante esse tempo. Muito obrigado, Ivo. Eu fico bom? lisonjeado, agradeço muito, cara. Adoro o seu trabalho. E espero ter agregado aí a audiência. Espero que tenham gostado. E você compartilha, hein? Ó, vai lá, compartilha esse episódio, fala pro seu vizinho, pro seu amigo, pro seu colega de trabalho. Esse conteúdo com o Bruno Perini vai entrar para a história. Tamo junto e até a próxima edição do Desobediência Produtiva.